Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 14, Proteção. Nós paramos num ponto em que o instrutor está explicando para o André Luiz, mediante as questões que o André Luiz faz, as perguntas, sobre todo o processo de reencarnação que nós estamos vendo do Sergismundo. Então, o instrutor está explicando para ele que tem coisas que eles não têm ainda, nós não temos, na verdade, condições de entender as explicações deles, Então, eles não podem falar tudo ainda de todo o que acontece nesse processo. Eles procuram nos dar ali as explicações mais fáceis para o nosso entendimento. É isso que ele está explicando. Aqui ele fala assim, no parágrafo que nós paramos: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos de reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. Então, o que ele está dizendo é que nós temos ainda a necessidade de trazer para a matéria, para a matéria palpável, todas as explicações. E tem coisas que nós não vamos conseguir fazer isso. Por isso que eles falam que tem que esperar, Continuando. E sorrindo prosseguiu: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Ele está explicando o que acontece conosco aqui na encarnação, encarnados, Que nós nos alimentamos diariamente de formas mentais, quer dizer, o pensamento, aquilo que nós pensamos, se transforma em formas mentais, em matéria mental, e nós acabamos absorvendo isso e nem damos conta. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado, a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo, e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era, muitas vezes, de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe,
certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, o que ele está usando aqui como exemplo são essas situações que nos emocionalmente nos afetam os órgãos do corpo físico, né? Notícias graves, informações, alertas, angústias, discussões, raiva, tudo isso mexe com os nossos órgãos. E tudo isso eles são classificados aqui como com a absorção da matéria mental, matérias mentais que nós criamos e atingem o nosso corpo físico. Que exemplo muito oportuno, muito bom, né, para entendermos como é que funciona essa matéria mental. Apuleio com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetimos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina. Então, é uma pergunta que ele está fazendo, né? Se é difícil explicar para nós, né, nos nossos fatos rotineiros, como é que eles vão a edificação na intimidade uterina, como é que eles vão explicar isso para nós? Fica difícil até ter palavras para passar para nós a informação, né? Animado com as elucidações recebidas, observei aqui André Luiz dizendo: tem razão, ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu campo emocional. Muito bem, falou o diretor satisfeito. E é que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu: quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento, aquele que nós já falamos várias vezes aqui nesse estudo, né? Que nem todos os casos de reencarnação funcionam como nós estamos vendo aqui nesse caso do Segismundo. São exceções, né? A maioria, como eles já disseram, a maioria das reencarnações seguem, vamos dizer assim, um roteiro padrão, né? Um roteiro standard. Eventualmente, aqueles que merecem mais atenção e que têm aqui, como ele diz, merecimento, é que tem esse tratamento que é dado na participação, inclusive, do espírito em todo o processo. Então ele fala que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem,
devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se o óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Em todos os casos de fecundação para o mundo das formas, sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então, todos os casos de fecundação na matéria seguem essa lei, né? É uma lei natural, uma lei de Deus, a lei de sintonia magnética. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, e em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos, dentro das mesmas espécies. Então ele fala, essa é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos, dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu prosseguindo. Se a mulher não pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Então, eles têm ações, né, como ele diz aqui, limitadas também, para interferência na genética, na biogenética, como ele diz, até nas células. Eles são limitados, mas eles têm a ação também no físico. Além do espiritual, a ação também no físico, né? Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio, fora da câmara de serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de 2 senhoras desencarnadas, amigas de Raquel. Raquel será a mãe do Segismundo, né? Lembrando sempre. E de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual, em serviço de assistência a familiares detidos na crosta, e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. Então, mais 2 espíritos ali chegando para esse caso do Segismundo, né, da reencarnação do Segismundo, amigas de Raquel.
desencarnadas, né? 2 espíritos que eram amigas de Raquel. O diretor ouviu-nos, atencioso, bem-humorado, mas, com imensa surpresa para mim, observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo, afável, acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se, e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós a pequena distância. Então, eles não permitiram a visita dessas 2 amigas em espírito, né? Pela delicadeza ali do assunto, da necessidade de preservação, né? Daquele ambiente, de todo aquele processo. Semana que vem nós continuaremos desse ponto, com bastante observações importantes aqui a fazer, né? Fiquem todos em paz, tenham todos uma excelente semana.